Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 8 de março, hoje é domingo de 2024. Hoje nós estamos no nosso 12º dia da caminhada de oração 13. O tema do dia é Lamento transformado em júbilo. O texto vai estar em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Antes de ler, eu quero parabenizar todas as mulheres, dizer que nós somos, como o Senhor disse, né, no final desse devocional. Eu quero ler Jeremias capítulo 31, que faz parte do nosso devocional, mas eu quero que a gente fique com essa palavra de ontem, que nós somos filhas das suas delícias. Nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos escolhida, nós somos separada. Ele está conosco como um poderoso valente. Ele é o nosso pai, ele é nosso amigo, ele é nosso marido, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso braço forte, nosso esconderijo. Ele é tudo o que nós precisamos. Que a cada dia a gente faça nele a nossa morada. Esse é o desejo do meu coração para todas as mulheres, em especial as que estão aqui na caminhada de oração nesse grupo, as que caminham comigo já há tantos anos. E é isso. Vamos ao devocional. Eu ainda tenho que ir para a igreja, então vamos lá. Hoje também, irmãs, muda o horário aqui. Hoje nós entramos no horário de verão. Para a gente aqui, eu pelo menos gosto, porque o dia fica bem mais longo e mais claro. Então, é bem bacana. Vamos lá. O tema é Lamento transformado em júbilo. 2 Reis 4, do 1 ao 7. Vamos só recapitular um pouquinho do que falamos ontem, que Deus ele nos amassa, ele nos passa pelos processos da vida, porque ele aposta em nós. Ele faz isso, ele nos permite ser treinada, ser lapidada, porque ele aposta em nós. E o caminho dele, caminhar com Deus, é de glória em glória. Ele sabe que nós somos capazes. Por isso ele aposta, por isso ele puxa, né? Ele vai, ele está sempre nos chamando a ir mais fundo, a aprender dele, a praticar a palavra, para que a gente seja aquela filha que vai, como Deus disse para Jesus, né? Esse é meu filho amado em quem me comprazo, que significa esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho complacência. E é isso que eu almejo na minha vida, e gostaria que todas que passassem pelo meu caminho, eu gostaria de deixar essa semente. Olha, Deus tem algo especial. Aguenta os processos, deixa ele te moldar, deixa ele te transformar. Então, ele aposta em nós quando a gente passa pelos processos da vida. E nunca se esqueça que ele te ama, que ele tem o melhor para você, para sua casa, para sua família, para seus filhos, né? E ontem nós falamos de legado que é o nosso legado e o legado que é os nossos filhos, os nossos jovens. E a nossa libertação, ela tem que ser um caminho aberto para esses jovens. Ela tem que ser um caminho que nos liberta, mas que já abre caminho para os jovens, não só os nossos filhos, mas para a nova geração, para os jovens que a gente encontrar, para os filhos das nossas amigas, para os nossos sobrinhos, para os jovens da igreja, jovens da faculdade dos seus filhos, jovens da escola, os jovens da terra. E a nossa libertação liberta os demais. Não fica só em nós, e nós podemos mudar uma geração com a nossa libertação. Essa é o tema que eu quero que a gente guarda no coração hoje. Então vamos ler uma história aqui que fala disso, de libertação, e o tema é Lamento transformado em júbilo. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Vamos lá. O tema aqui na Bíblia é Eliseu aumenta o azeite da viúva, né? Certa mulher, das mulheres do discípulo dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Disse-me o que você tem em casa? E ela respondeu: A tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos,
deita teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que tiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Estes lhe chegavam com as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais vasilhas. E ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi até o homem de Deus e lhe disse o que havia acontecido. E ele falou: vai, vende o azeite, paga a sua dívida, a dívida tu e de teus filhos, e vive com o resto. Essa palavra é maravilhosa, mas hoje nós vamos focar na dívida, mas mais para frente eu quero falar da vasilha, do vaso, porque é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer limpar e já está limpando, né, irmãs? O nosso vaso, ele quer transbordar, ele quer fazer esse vaso novo para ele transbordar de azeite e a gente ir derramando azeite em várias áreas da nossa vida. Por isso que eu estou aqui chamando a atenção para a gente meditar e ponderar e despertar e desejar transformar aquilo que está no nosso alcance, a gente colocar no altar do Senhor. Então, essa viúva, ela recebeu a sentença de prisão e perda dos seus filhos por causa de uma dívida. E dívida é aquilo que eu falei ontem, né? É o que a gente precisa ser liberto das dívidas, do pecado, das dívidas, daquilo que nos atormenta, e nós vamos estar falando aqui. Então, ela recebe essa sentença. E no luto dela, ela está no meio do luto porque o marido morreu. Imagina naquela época, se hoje a gente ainda precisa do marido, né? Graças a Deus vamos precisar sempre, porque foi assim que Deus criou. É bom ter um maridinho por perto para nos dar, para cuidar da gente, né? Imagina naquela época, que a mulher não tinha tanto, tudo era muito na força ali, precisava do marido, era vista afastada da sociedade, né? Viúvas e mulheres sozinhas, enfim. E ela, no auge do seu luto, na dificuldade de ter que criar 2 filhos sozinha, ela se vê com essa dívida. Mas ela ela se ergue no Senhor, ela vai até o homem de Deus, porque esse era o costume, né, de ir ao profeta. Ela vai e ali ela recebe um grande milagre, a multiplicação do azeite. E eu falei ontem que a nossa renúncia no altar, nossas renúncias, ela firma a aliança entre nós, Deus e os nossos filhos. E nessa história, nós vemos isso acontecer mais uma vez. A mulher busca a Deus, ela entregou tudo o que tinha e os filhos estavam acompanhando essa, é, essa maravilha, né? Que é esse milagre, que é essa experiência com Deus, essa libertação, essa vitória que toda uma casa recebeu. Então, os filhos dela foram participantes do agir de Deus nessa libertação dela, da dívida dela, e os filhos foram livres da escravidão. Então, nesse dia, eu quero que a gente pense e reconheça as nossas dívidas. Do que nós precisamos ser livres? Como a gente falou ontem, algumas coisas. O que nós precisamos ser livres? Qual é a dívida que nós precisamos, que a Bíblia diz que o Senhor pagou com alto preço pela nossa vida? É o sangue dele que nos purifica, é o sangue dele que nos purifica de todo pecado, que paga a nossa dívida com o pecado, que nos resgata, que é o nosso resgatador, que nos tira da mão daqueles que quer nos escravizar, que é o inimigo, porque a Bíblia diz que a terra foi dada aos filhos dos homens, nós temos autoridade, mas na medida que nós pecamos, deixamos de exercer a nossa autoridade, a gente entrega inconscientemente ou conscientemente, a gente entrega na mão de Satanás todo o domínio, todas nossas posses, porque a gente deixa de exercer a autoridade, a gente não está debaixo das asas do Senhor, não está debaixo da palavra. Então, Deus já pagou a nossa dívida. O que nós precisamos é reconhecer, arrepender, colocar diante dele e falar: Pai, quero ser livre, eu quero ser. E ter paciência com o processo.
Nós temos que ter paciência. Eu não sei o tipo de luta que cada um enfrenta. Eu vivo algumas lutas, hoje eu já aprendi, né? Depois de muitos anos, as minhas lutas, elas são longas. Elas são longas. Elas não resolvem rápido. Primeira, por exemplo, primeira dificuldade, primeiro processo, assim, teve vários, mas vamos falar primeiro, assim, que eu posso. Quando eu casei, que eu precisei esperar, nós precisamos esperar o processo de vir para cá, né? Já estava casada 6 anos, quando eu cheguei aqui, nós já éramos casados 6 anos, eu casei no Brasil, tive que esperar 6 anos, aquela luta, né? Meu marido tinha que vir para cá, eu tinha que esperar, aquela luta que quem já está na caminhada já sabe. Foi um processo demorado, 6 anos. Naquela época, há 24 anos atrás, né, esse mês faz 24 anos que eu estou aqui, vocês sabem que o tempo está passando cada vez mais rápido. Há 24 anos atrás, não parece que era assim tão veloz, até porque nós não tínhamos todo acesso à internet, a telefone, né? Então não é igual hoje que eu poderia falar com ele, ver ele na câmera e tal. Não, tinha que mandar uma carta, esperar 10, 20 dias para chegar, tinha que esperar uma vez na semana para ele ligar, era caro, enfim. Então eu tive que esperar processos. Então muita, e várias outras que eu não posso contar aqui, mas eu tive lutas assim de esperar 15 anos para alguma coisa, sempre é um processo. Até que eu entendi. Deixa eu me render, deixa eu aprender. O processo na nossa vida, gente, é para que você aprenda. Por isso que eu amo aprender, eu amo estudar, eu amo conhecer, porque eu já entendi. Quanto mais rápido eu aprender, quanto mais rápido eu adquirir aquela pérola que Deus quer me ensinar, mais rápido as coisas vão se resolver. Então, reconheça o que você precisa pagar, qual é a dívida que você precisa pagar para que liberte você, seus filhos, jovens, seu passado, seus familiares, enfim. Eu vou dar uns exemplos de dívida que eu acho. Pode ser a nossa mentalidade escrava, né? Nossa mentalidade escrava, que aí você vai vivendo aquilo e vai causando ainda mais dívida, vai trazendo ainda mais dificuldade para a sua descendência. Mentalidade escrava, mentalidade de escassez, mentalidade de medo, mentalidade religiosa, mentalidade farisaica, né? Que é a gente achar que é santo, separado, imaculado e os outros, todo mundo está pecado, todo mundo é cheio de pecado, ninguém presta, nenhum outro povo de outra religião presta, só nós. É fariseu isso, né? Tudo isso, viver dessa maneira, tudo isso respinga nos nossos filhos. Nós estamos comprando, aliás, nós estamos quase adquirindo dívida para eles, porque Deus visita essa dívida até a terceira e quarta geração. A dívida da língua, né? Nós, às vezes, somos pessoas maldizentes, que fere o outro, que critica, que condena, são heranças malditas que estamos adquirindo e cai sobre os nossos filhos. Essa mulher, ela poderia estar envolvida na sua dor, porque ela ficou viúva. Naquela dificuldade. Ela ficou viúva, ela ficou viúva com uma dívida. Imagina, você não sabe. Eu acho que né? Eu não sei se eu sofreria um luto ou se eu morreria de raiva, com vontade de que o marido vivesse, ressuscitasse para eu matar ele de novo de raiva, porque me deixou com dívida, né? E com filho para criar. Então, ela poderia estar envolvida na sua dor, ela poderia até deixar os filhos ser levados cativo, sabe? Eu não sei, vamos colocar que esses meninos aqui sejam adolescentes, né? Pré-adolescente. Ela poderia pensar, eles já são homem mesmo e daqui uns dias tem que trabalhar, quem sabe lá no futuro eles se libertam, ele me liberta a mim também, me ajuda, e eu preciso pensar em mim agora. Tem muita mulher que está nessa fase, né? Eu disse isso, que a menopausa a gente tem que ter é uma linha muito tênue, que a gente tem que ter essa direção de não enfiar o pé nas coisas. Então, de repente, vem aquela coisa, cuidei de todo mundo, deixa eu cuidar de mim agora. E ótimo, a gente tem que se cuidar desde então, né? Nem deixar chegar nesse ponto. Mas, de repente, esse deixa eu cuidar de mim agora, você sai destruindo e ferindo todo mundo em volta. E ela podia pensar dessa forma, vamos configurar aqui, vou pensar em mim,
né? Eu sofri para criar esses meninos, agora eu tô com essa dívida. Ah, deixa eles irem, eles vão só ser escravos mesmo, vão trabalhar lá e já aprende a trabalhar também, porque depois o que que eu vou fazer com esses dois homens dentro de casa, né, e tal. Mas lembra que eu falei que nós, como mulheres, precisamos ser mediadora entre os filhos e o marido? Olha só, né? Nós precisamos estar atenta, posicionada, até para libertar nossos filhos da dívida dos nossos maridos. Era uma dívida que nem era dela, só, né? Ela dela porque ela era uma com o homem, mas era uma dívida que foi o marido que fez e sobrou para ela e recaiu nos filhos. Então, até para isso, a gente tem que estar atenta. Eu sempre falo isso para a Rebeca, né? Observa a minha a minha hereditariedade, o meu antepassado, observa que tipo de maldição tem, que tipo de coisas que precisa ser quebrada, que tipo de é, comportamento repetitivo, e observa na minha família, observa na família do seu pai também. E o que que você não quer para você, daquilo que é ruim, né, irmãs? E abraça as coisas boas. A gente tem que alertar os nossos filhos sobre isso. Agora, como que a gente chega nesse ponto? A gente pede a Deus revelação. Quando eu, desde nova, eu já observei a minha família. Eu comentei para vocês quando eu converti, né, aos 7 anos, quando a minha mãe tinha depressão, síndrome do pânico, levava a gente na igreja, a gente passava muita dificuldade. Aos 12 anos, quando eu mudei para aquela cidade que eu tanto amei, ali eu me firmei já senti, foi a primeira vez que eu senti o toque do Espírito Santo, e eu já observando a minha família. Tem uma dificuldade, tem um espírito de miséria violento, tem uma dificuldade financeira muito forte aqui, com várias, né, consequentemente ali com várias pessoas da família. Tem uma, 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 ai, como é que eu falo, gente? Uma maldição de prostituição, que eu fui observando. Você tem que observar os detalhes. Você tem que observar comportamentos repetitivos. E, e quando nós nos libertamos, irmãs, às vezes a gente passa a vida olhando para o marido, querendo libertar o marido. A gente só olha a vida dele, o que, que tem de errado na família dele, né? O que, que tem de errado na vida dele. Mas quando você se liberta, vamos supor que esse marido aqui estivesse vivo, né? Já mudar uma história, né, irmãs? Porque a palavra é para você abrir um leque. Ela tem a moral da história, mas você pode abrir um leque ali. Vamos supor que ele estava vivo, essa mulher resolveu fazer isso aqui, lá no profeta, falar a mesma coisa, ele dá a mesma direção, ela libertou. Ela, o marido e os filhos. Mas primeiro somos nós. Começa com você que o seu marido é despertado. Então vamos lá. Ela poderia, né, ter pensado só nela, mas seja mediadora. Não permita, mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver autoridade. Não permita que, assim como uma mulher sobrecarregada pode enfiar o pé na jaca e abandonar e falar, entregar os filhos às dívidas, né, das nossas dívidas, assim a gente acaba deixando também o filho ir pela dívida do marido. Então, que a gente tenha, assim, sabedoria, direção e a gente resgate os filhos, porque isso não é passar. Eu não quero entrar nesse detalhe muito profundo, mas isso não é passar na frente da autoridade do marido, tá, irmãs? É você salvar o seu lar, é você salvar a sua casa. Então, por isso que a gente tem que ser mediadora, sabe? Às vezes vamos supor que o marido, tem que ficar pensando exemplo para dar, né, irmã? Vamos supor que o marido é um marido violento, nervoso, irado. Vamos supor que ele é muito irado. Tá? Ele é muito irado, quando ele fica nervoso, ele fica muito grosso. Talvez ele não chega nem a ser violento, mas ele é muito irado, na hora de educar, ele é muito rígido, depois ele guarda mágoa e ele não conversa com o filho por muitos dias. E a mulher vai deixando aquilo ali, vai deixando, e o filho vai sendo, né, marcado ali pelas maldições. Vai gerando contenda, mas a mulher, às vezes, naquela pacatez, né? Que eu tenho que ser submissa, que eu tenho uma mulher que ser uma mulher sábia, dócil. Aí você vai deixando, lá na frente, quebrou o relacionamento entre o marido e o pai.
O filho às vezes quer sair de casa, nem volta, ou nem quer saber, porque eu li um livro uma vez de psiquiatria, e ele falava quando o psiquiatra ia lidar com as pessoas que mais tinham trauma, uma das coisas que doía muito era que a mãe, eles se sentiam muito órfãos da mãe, mesmo a mãe presente. Quando eles passavam por um grande trauma, eles diziam, ao invés dele direcionar, não, foi meu pai que fez tudo isso, mas a minha mãe, ela não fez nada. Isso me dói mais do que tudo que meu pai fez. Isso é só uma coisa que marcou muito e a gente tem que avaliar essas coisas, sabe? Da gente começar desde pequenininho. É desde pequeno que você tem que olhar. Olha, você está pegando muito pesado, não é assim. Não é na frente do filho, lógico, né, irmãs? Você não vai caçar, não vai tirar a autoridade na frente do filho. Mas também, às vezes, o cara nem tem autoridade, aquilo ali nem é autoridade, aquilo ali é demoníaco. A gente tem que ter discernimento. Não é porque tá falando grosso e querendo espancar e querendo mandar e desmandar, ou é cabeça dura, ou, ou não respeita, ou não olha o filho como um indivíduo que ele tá com autoridade. Aquilo ali, às vezes, é demônio. Então, a gente tem que ter essa sabedoria. Não quero entrar nesse assunto, que cada um cuide da sua vida, da sua casa, como queira, mas essa é a palavra que eu penso, que eu medito, né? Bom, irmãs, então, vamos pensar nisso, porque Deus quer nos libertar. E eu amo o final dessa palavra, que quando ela faz aquilo que o profeta pediu, quando ela entra para dentro da sua casa, entra para dentro do seu quarto com os seus filhos, eles veem o agir de Deus, eles sabem que ela é uma mulher que busca, eles participam, os nossos filhos precisam participar dos nossos milagres. Eles não precisam participar só das nossas dívidas, das nossas dificuldades. Eles têm que participar muito mais dos nossos milagres, das nossas experiências com Deus. E o final, o homem de Deus fala, ela vai lá, fala, já fiz tudo que você falou, aconteceu o milagre, meus filhos presenciou, o que eu faço agora? Vai, vende o azeite, paga a sua dívida, tu e a de seus filhos, e vive com o resto. E eu vou acrescentar uma palavra que eu ouvi uma vez sobre isso. Não é só vai e vive com o resto, mas é vai e vive bem. Vai, vive com o resto, vive bem, e agora eu acrescento com as minhas palavras, e desfruta, degusta com seus filhos da libertação, da liberdade, da prosperidade. Que nesses dias Deus nos liberte os nossos filhos, esteja prontas para serem canal de libertação para você, para eles, para sua casa, para o seu marido, para os jovens que você encontrar, para sua família, né, dos seus antepassados, seus irmãos, suas primas, seja um canal de libertação. Tudo isso na leveza do desfrutar e degustar. Eu quero ler, para terminar, que eu preciso ler aquela mensagem, aquele texto de ontem, que falou no meu coração. Mas antes de ler aquele texto de ontem, eu quero ler também Salmos, capítulo 2, no versículo 12. Eu falei ontem sobre beijar, sobre abraçar o filho. Eu chamo isso de cultura da bênção, a cultura do amor. E eu acho que se a gente abraçar a cultura da bênção, a cultura do amor, a gente vai muito além, muito além. A gente vai aplacar as mazelas, né, sobre a nossa casa. A gente está construindo um muro de proteção. Eu já fiz um devocional sobre isso antes, não vou falar profundo sobre isso. Depois, mais para frente, quando a gente terminar isso, eu posso relembrar vocês desse devocional, que chamava a cultura da bênção, né? Nós temos costume de abraçar a cultura da maldição. Não, mas por quê? Eu sou assim porque a minha mãe, minha avó, não sei o quê. A gente fica só falando de maldição, 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 quer quebrar tudo quanto é maldição, mas não insere a cultura da bênção. O que quebra a maldição é a cultura da bênção, a cultura da honra, a cultura da obediência. Então, abracem a cultura da bênção, a cultura do amor. E aqui está falando aqui em Salmos, acho que esse versículo é tudo. Salmos capítulo 2, versículo 12. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele refugiam. Então, olha aqui um versículo que está te indicando: beije o filho. Depois estudem, sabe, irmãs, sobre os patriarcas. Você vai ver
os patriarcas abençoando seus filhos, beijando seus filhos, direcionando seus filhos. E essa era a cultura da bênção. Essa é a cultura que Deus quer, essa é a cultura do reino. E eu quero ler ontem, como eu falei de Jeremias, só para relembrar esse texto. Jeremias capítulo 31, do versículo 12 a 2. 31, versículo 12 ao 2. Vou ler um pouquinho antes do que a gente já leu ontem. Há de vir e exultar nas alturas de Sião, radiante de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, do cordeiro e do bezerro. A sua alma será como um jardim regado, nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, também os jovens e os velhos, tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. Eu saciarei de gordura a sua alma, a alma do sacerdote, e o seu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Lembra que eu falei que os filhos tinham ido levados cativos, né? Quando o povo de Israel foi levado cativo, os jovens, imagina. Aí a gente lembra que Daniel foi um jovem que foi levado cativo para a Babilônia e tal, então por isso que Deus está falando aqui Raquel, né, que significava a mãe da nação, chorando pelos seus filhos. Mas o Senhor disse assim para ela: reprime o teu choro, reprime a tua voz, reprime as tuas lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as suas obras, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão da terra do inimigo. Irmãs, há recompensa para as nossas obras. Cada estudo, cada dedicação, cada se derramar, Deus tem recompensa para a gente. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para o seu território. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigar-me e castiga-me e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me, serei convertido, porque tu és Senhor, meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim, meu precioso filho? Receba essa palavra. Coloca o seu nome, como eu vou colocar o meu aqui agora. Não é a Rose, a minha preciosa filha, a filha das minhas delícias? Pois tantas vezes quanto eu falo contra ela, tantas vezes ternamente me lembro dela. Comove-se por ela o meu coração, deveras me compadecerei dela, diz o Senhor. Recebe essa palavra, leia como se fosse exclusiva para você, especialmente nesse Dia das Mulheres. Põe-te marco, finca postes que te guie, preste atenção na vereda. O Senhor está chamando a atenção da gente. Presta atenção na vereda. Coloca o marco onde você quer conquistar. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel. Regressa para o teu posto, para onde Deus te chamou. Até quando você vai andar errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisas novas na terra. A mulher infiel virá a requestar um homem. Então, esse é o texto. Que vocês tenham um domingo abençoado, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça da canção. A canção de hoje ela é belíssima. Chama Livre Sou, como é que é o nome do homem? Leonardo Gonçalves. Tenham um domingo abençoado. Um beijo. Fiquem com Deus.